Você sabe o valor que você tem? O valor que tem uma alma? Pense na riqueza do mundo inteiro, todos os minérios, o ouro, a prata, o bronze. O valor do mundo todo não é o suficiente para pagar o valor que você tem. Para Deus você é muito importante. Foi por isso que Deus mandou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mandou aquilo que ele tinha mais de valor, que era o seu Filho, para morrer por cada um de nós. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali no jardim de Getsêmani, antes de ser crucificado, o suor dele se tornou em gotas de sangue. O peso sobre ele do pecado da humanidade era tão grande que ele suou gotas de sangue. Jesus morreu pelo pedófilo, Jesus morreu pelo assassino, pelo mentiroso, pelo adúltero, por todas as pessoas. E ele entregou a sua vida voluntariamente por cada um de nós. Isaías falando diz que ele foi levado como uma ovelha muda ao matador. Não foram as pessoas que mataram Jesus. Ele mesmo se entregou voluntariamente para nos salvar. Esse é o amor de Deus pelo ser humano. O valor que você tem para Deus é algo que só Ele pode explicar. O amor que Ele sente pelo ser humano ao ponto de mandar um ser celestial, Jesus Cristo, seu Filho, descer da sua glória, descer da sua majestade, do seu trono de glória, para se tornar pessoa e andar entre nós, ver como nós vivíamos aqui nessa terra, se tornar homem, passar pelas próprias dificuldades que nós passamos. Ele viu a realidade do ser humano aqui nessa terra e morreu por nós para nos dar salvação eterna. Ele levou um preço alto, pagou um preço alto e foi preço de morte. Ele levou sobre ele aquilo que a gente não podia levar. Ele carregou sobre ele a carga que nós não poderíamos levar. Ele pagou aquilo que nós não poderíamos pagar. É por isso que Deus ele faz uma força-tarefa para alcançar o ser humano. Cada pessoa que necessita de salvação, que quer entender a obra da redenção, Deus ele faz uma força-tarefa para isso. Quando uma pessoa se converte, ela entende a real situação que ela se encontra e ela se converte a Deus, a Jesus Cristo. A Bíblia diz que no céu os anjos eles fazem festas porque uma pessoa chegou ao arrependimento. O evangelista Felipe, quando ele estava pregando num determinado local, ele foi levado em espírito para pregar a um eunuco que estava do outro lado da cidade, porque ele necessitava entender a obra da redenção. E Deus ele levou ali o Felipe para pregar para ele. Aquele homem, ele entendeu, ele se converteu e foi batizado. É isso que Jesus faz com cada um de nós. Ele faz uma força-tarefa para nos alcançar. Quando Adão pecou, e ele se escondeu de Deus, Deus chegou lá e disse: Adão, Adão, aonde estás? Estou aqui, Senhor, eu tive medo e me escondi. Você vê aí um Deus em movimento, um Deus tentando resgatar o ser humano do seu pecado. Porque quando a pessoa ela está em pecado, ela sabe que ela está em pecado, ela sabe que ela está fazendo coisa errada, ela começa a se esconder de Deus. Ela não quer ouvir a palavra. Se alguém convida ela para ir para um culto ou um grupo familiar, ela não quer participar porque ela sabe que no interior dela, dentro dela, ali no íntimo dela, ela está fazendo algo de errado. Então ela se esconde.
Ela se esconde, assim como Adão ele se escondeu. E Deus perguntou: Adão, onde estás? Estou com medo, por isso me escondi. Então, se você está passando por essas dificuldades espiritual, você está com medo de se apresentar diante de Deus, não tenha medo, porque se você continuar com esse medo, se você continuar se escondendo de Deus, a obra redentora dele, ele não vai poder fazer, porque ele só faz quando a pessoa permite. E se você morrer nessa situação, infelizmente, o caminho é o inferno. O caminho é o inferno. Porque Deus, ele faz a parte dele. Ele chama, mas nós temos que fazer.